Muito boa noite. Vamos dar início a mais uma mesa de debates do Instituto de Estudos Fiscais, o IEF. Essa já é a quarta mesa desse ano de 2025 e dessa vez um tema da ordem do dia, né? Um tema muito relevante para o direito tributário brasileiro, que é a reforma da tributação da renda das pessoas físicas, projeto de lei número 1087 de 2025. Nós vamos ter uma mesa com pessoas que há muito tempo pesquisam esse tema, e vamos iniciar com a professora Maísa Piton do Delim, depois teremos a palestra da Janaína Cury e, finalmente, a palestra do professor Francisco Tavares. Eu vou aqui fazer uma apresentação dos três e cada um terá 20 minutos para fazer a sua intervenção. E depois nós vamos ter tempo suficiente, pelo menos aí uns 20 minutos, para ouvir as perguntas, as observações, comentários das pessoas que estão aqui. Eu agradeço a presença não só dos três palestrantes, como também dos demais convidados, associados, associadas do IEF que estão aqui. Bom, a professora Maísa, que vai fazer a primeira palestra, ela é doutora e mestra em Direito pela USP, pela Universidade de São Paulo, é professora do mestrado profissional do curso do IDP e ex-conselheira do CARF, né? E diretora da Abradt, aqui de Belo Horizonte, e advogada. Muito obrigado, Maísa, pela sua presença. A Janaína dos Santos Cury é bacharel em Direito pela UFOP, Universidade Federal de Ouro Preto, e é mestra em Direito Público pela PUC Minas, e atualmente é gerente da área tributária da KPMG em Belo Horizonte. Janaína, muito obrigado pela sua presença. Janaína, que na dissertação de mestrado estudou exatamente o imposto de renda da pessoa física. E, finalmente, o professor Francisco Mata Machado Tavares, ele é graduado em Direito e mestre e doutor em Ciência Política pela UFMG, e professor de Direito da Universidade Federal de Goiás, e coordenador do Grupo de Estudos e Pesquisas Sociofiscais, o GESF, e também do Observatório Brasileiro do Sistema Tributário. Professor Francisco, muito obrigado pela presença. Não é a primeira vez que você participa de eventos do IEF. Espero que continuemos assim com essa parceria. Então, agradecendo também a presença de todos os que nos acompanham aqui ao vivo. Essa mesa vai ficar gravada e disponibilizada no canal do YouTube do IEF. E, sem mais delongas, agradecendo a todos, eu passo a palavra com muita alegria para a professora Maísa. Boa noite a todos. Para mim é uma alegria imensa estar aqui nessa mesa do IF, ao lado de pessoas que eu tanto admiro, tanto a Janaína quanto o professor Francisco, e especialmente você, né, Marciano, que eu fico extremamente feliz e honrada de você ter me incluído aí nesse grupo de pessoas tão gabaritadas para falar do assunto. Eu estou sentindo que eu nem tenho roupa para estar aqui. Então, estou extremamente honrado e feliz de estar aqui com vocês hoje, para tentar trazer uma perspectiva crítica em relação ao projeto, né? Acho que eu quero levantar aqui algumas questões para a gente realmente refletir. Mas a primeira questão que eu queria refletir, e eu acho que enquanto academia é muito importante que nós todos tenhamos essa reflexão, é que depois da reforma tributária, a gente começou a perceber o quanto é importante. Eu digo que depois da reforma, porque para muitos foi pego de surpresa, né? Mas o tanto que é importante nós discutirmos projetos de lei, né? Por muito tempo, isso ficou um pouco relegado, deixado de lado dentro da academia, para que nós somente devemos analisar o ser, o ser, o que está previsto, o que está positivado, e que o dever ser, aquilo que nós pretendemos, os projetos de lei, isso daí não precisavam
ser desenvolvido principalmente no ambiente de um mestrado ou um doutorado acadêmico. É, então, agora que eu estou no mestrado profissional, assim, eu estou ministrando aulas no mestrado profissional, eu vejo o quanto que nós podemos contribuir com isso, porque um dos projetos técnicos, Marciano, nem sei se você sabe disso, mas uma das exigências que é feita do mestrado profissional é que se entregue um produto técnico. E um desses produtos técnicos pode ser exatamente um projeto de lei. E isso acho que contribui muito para que essa intervenção da academia efetivamente ocorra, né? Então, eu acho que isso é extremamente importante, porque nós estamos aqui enquanto debatedores, né, discutindo temas, mas nós precisamos ter a oportunidade de efetivamente influir no pensamento dos políticos. Me preocupa essa discussão, assim, principalmente porque é uma discussão que a gente vai ter aqui estritamente num lado político, porque foi uma proposta de campanha do atual presidente da República a atualização da tabela, né, do imposto de renda. E isso não ocorreu. Com o PL, isso não vai ocorrer. O PL 1087 não propõe isso, que seria uma efetiva garantia de uma busca de uma progressividade, né, para a gente conseguir efetivamente com que tenhamos a tributação progressiva no imposto de renda, o que nós não temos hoje, porque a nossa tabela está completamente defasada. Mas pensando nisso e principalmente no público político que foi buscado pelo presidente, essa tentativa dos R$ 5.000 foi um número quase cabalístico, né? Foi um número que abrange o número de pessoas que nós não conseguimos. É um número muito grande de pessoas que recebem até R$ 5.000. E eu queria levantar aqui para vocês, para debater, especialmente o cunho democrático que nós temos no recolhimento de tributos. Nós, no Brasil, estamos muito concentrados na tributação no consumo. Óbvio que com a reforma tributária nós conseguiremos, se tudo der certo, visualizar melhor o que nós temos e quanto nós pagamos de tributo sobre o consumo. E isso, eventualmente, pode gerar inconformismo, porque se a gente conversa com muitas pessoas, elas falam: eu não pago tributo, eu não sei, eu não pago tributo. Ninguém fala isso, o povo fala assim: eu não pago imposto. É, mas sabemos que está lá embutido na tributação no consumo. É, e a tributação sobre a renda é uma forma democrática, a meu ver, do contribuinte saber o quanto que ele está recolhendo, saber o quanto o Estado está intervindo no seu patrimônio, para eventualmente intervir na atuação do Estado, para eventualmente controlar a atuação do Estado e olhar o que é que está efetivamente sendo feito com aquele dinheiro. Então, é uma questão democrática educativa de garantir com que, ainda que eu pague pouco imposto, eu sei o que é que eu estou pagando e eu sei por que eu estou pagando e eu estou pagando para financiar o serviço público. Então, eu queria levantar isso porque o valor de R$ 5.000 e a quantidade de pessoas que é atingida por essa isenção me preocupou, porque muita gente não pagar tributo, imposto sobre a renda, não é positivo, a meu ver, dentro de um debate democrático, porque eu acho que essa visualização é importante para que nós tenhamos um efetivo controle. Muitas pessoas às vezes falam assim: ah, eu pago IPVA, não sei se vocês têm essa impressão, mas que é um tributo sobre patrimônio. Ah, eu pago IPVA e aqui minha rua está toda esburacada. E essa sensação, ela gera realmente uma sensação de pertencimento da sociedade, de identificação dos serviços sociais que são importantes, dos serviços públicos que são importantes e a importância desse serviço público. Então, eu até tenho discutido com alguns colegas meus procuradores que a partir do momento que a gente tem agora com a reforma tributária essa abertura no caso da tributação sobre o consumo, da identificação do quanto que cada um vai efetivamente pagar em cada mercadoria,
eu acho que a cobrança em relação ao serviço público vai aumentar. Mas, a partir do momento que nós não temos uma tributação sobre a renda de uma parte muito grande da população, isso pode eventualmente reduzir essa atuação democrática dessas pessoas, porque em um discurso político é muito fácil converter isso em votos. Identificando que eu reduzi o valor do seu tributo, você não vai pagar tributo. Olha que ótimo que eu sou. Então, isso eu acho que é algo, obviamente, gente, eu não estou falando pessoas em extrema pobreza, eu não estou falando disso, porque pessoas que ganham até R$ 5.000 não são pessoas que normalmente estão nessa faixa de extrema pobreza. São pessoas que batalham, são pessoas que estudam, são pessoas que têm carteira assinada e que sofrem retenção do imposto de renda, ainda assim, mas que chega no final do ano consegue apurar o quanto que está pagando de imposto de renda ao longo do período, né? Então, eu vejo isso, eu vejo essa preocupação em relação a essa faixa dos R$ 5.000 e esse número que, a meu ver, foi cabalístico. E eu achei ótimo o artigo que o Marciano trouxe. O Marciano desenvolveu um artigo que a gente estava até discutindo aqui antes, sobre esse artigo, que ele trouxe para a RDTA, que é a revista do IBDT, é, que nele ele traz números, né, Marciano? Não é dentro dessa ideia do que eu estou trazendo, tá? Eu só estou trazendo em relação aos números, porque lá ele traz o quanto que qual que é o valor qual que é o custo de cada família hoje, o quanto que é o mínimo existencial, né? Para gente, que é o valor que eu acho que é o que a gente deveria ter feito. O estudo que deve ser feito é quanto é o mínimo existencial. Despesas com educação vão ser dedutíveis. Isso é uma discussão diferente, que não é isso que a gente está fazendo nesse PL. O quanto que eu tenho de despesa que era para ser pública e o que eu estou tendo que gastar. E eu digo aqui como uma pessoa que precisa de gastar, por exemplo, com 2 filhos, que eu coloco numa escola particular, porque eu não quero colocar numa escola pública. Se eu tivesse que colocar numa escola pública, eu não teria esse gasto que eu estou tendo. Eu poderia deduzir esse valor no imposto de renda integralmente? Isso é uma discussão diferente, mas que olha como a gente pode discutir isso democraticamente, para a gente levar isso eventualmente para os nossos políticos debaterem. Também despesa de saúde, que são aquelas despesas que essencialmente deveriam ser arcadas pelo Estado, né? E que nós precisamos arcar dentro de uma perspectiva particular. Ah, mas você que está querendo investir mais, tudo bem, então coloca um padrão do quanto que é o investimento padrão para uma escola particular, que hoje a gente não está em mais, considerando que está totalmente defasado esse valor do valor de dependente. E eu posso falar porque meus filhos custam muito. Eu posso falar de carteira assinada, o quanto é pesado a gente arcar com filhos. E como eu tenho dois, quando eu multiplico por dois, eu quero arrancar os meus cabelos. Mas isso é dentro de uma ideia é uma ideia do que a gente pode tentar pensar numa tributação justa. E dentro dessa ideia de tributação justa, essa justiça é muito complicada de se alcançar, mas eu acho que é importante nós discutirmos também essa questão do imposto de renda mínimo. Muito se foi discutido em relação aos dividendos, que nós não teríamos mais a benesse que se traz relacionada à não tributação, à bitributação de tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica do valor dos dividendos. Então, tira-se da pessoa jurídica para tributar exclusivamente na pessoa física, ou tributa-se exclusivamente na pessoa jurídica para tirar da pessoa física. Dentro dessa perspectiva, se a gente pensar exclusivamente dos dividendos, a proposta do PL 1087, ela foge da ideia, porque nós pegamos ali os que eles admitem como ricos, que também, de novo, eu critico pelo número cabalístico de 50.000, que não acho que é um número que veio com um estudo econômico respaldado. Eu estou brincando de número cabalístico, gente, mas o que eu quero dizer é que nós precisamos de um número economicamente respaldado para a gente considerar tanto os super ricos quanto o mínimo existencial aí para garantir a isenção.
Mas pensando aí exclusivamente, a gente tem um valor de R$ 50.000 por mês, né? E para esses casos nós teríamos a tributação do dividendo e aí o imposto de renda mínimo, né? Para mim, a meu ver, primeiro, a gente não teve a questão, a progressividade passou longe, porque nós não estamos efetivamente tributando os super ricos com o valor que eles merecem ser tributados. Mas nós estamos escolhendo pessoas que eventualmente conseguem fugir do país e fugir dessa tributação da forma como ela é feita no Brasil. Apesar, esse valor de R$ 50.000 por mês não é um valor que realmente é atingido por muitas pessoas. E muitas pessoas, elas estruturam as suas operações para que elas não recebam ou recebam os valores e deixam de ser tributados no Brasil. Então, essa escolha dessa nata, né, que eu acho que foi uma nata muito nata para garantir isso como super ricos, ela faz com que uma classe média, e aí eu vou deixar para a Janaína falar da questão da classe média de uma forma mais aprofundada, seja pressionada, que a gente ficou exatamente no campo ali do o super rico vai ser tributado, não na perspectiva que tinha sido identificado como a integral tributação dos dividendos, mas com um cálculo para se chegar ao quanto que seria esse imposto de renda mínimo e a faixa abaixo dos R$ 5.000 não tributado. Então, quem que vai sustentar o país? Isso me preocupa, óbvio, gente, eu não estou preocupando aqui dentro de uma perspectiva acadêmica do que é que a gente está perguntando e o que o PL está se buscando. Mas quando saiu, eu confesso que como eu li como uma proposta política, exclusivamente para angariar votos, principalmente pensando que a gente já vai começar a ter eleições a partir do ano que vem. Então, ano que vem é ano de eleição, então nós temos uma necessidade de ganhar votos. E uma proposta de campanha que não foi, a meu ver, efetivamente cumprida, porque a Fazenda, o Ministério da Fazenda, identificou expressamente que não era economicamente viável realizar a atualização da tabela, o que era para efetivamente garantir uma progressividade e eventualmente aumentar as faixas de tributação, né? A gente tem até 27,5, mas eventualmente a gente poderia aumentar essa faixa de tributação para tributar aí aqueles que ganham mais. Então, foi realmente uma alternativa que o governo trouxe que me traz extrema preocupação com esse achismo, essa tentativa de vamos colocar qualquer valor, vamos ver o que cola, vamos ver o que as pessoas físicas vão discutir, o que a gente vai ter de efetivo debate dentro do sistema eleitoral, né? Do sistema. Porque muitas pessoas. E o que uma última coisa que eu quero falar. Alguns projetos saem na mídia, né? É impressionante. Esse saiu na mídia que várias pessoas vieram me perguntar assim: nossa, então quer dizer que eu não vou pagar imposto de renda? É impressionante como, às vezes, alguns projetos colam, né? E aí a mídia compra aquele projeto, e aí por isso que eu vi como uma estratégia marqueteira de angariar votos extremamente exatamente pelo fato dela ter saído na mídia numa forma ainda muito imatura no debate legislativo. Então, eram essas considerações que eu queria trazer. Marciano, não me deixa de chamar, não? Eu adoro estar aqui. Eu queria trazer essa questão nessa perspectiva da gente não falar exclusivamente dos pobres e dos super ricos, mas dentro dessa ideia da gente tentar debater numa perspectiva mais ampla. Eu fico sempre à disposição, por favor, sempre me chama. Obrigada mesmo. Obrigado, Maísa, pela sua intervenção inicial e tenho certeza que ao longo das demais intervenções esses pontos vão aflorar e vai ser um debate excelente. Muito obrigado. E vou passar a palavra agora também com muita alegria para Janaína Cury, para a segunda palestra da noite de hoje. Obrigado pela presença, Janaína. Obrigada mais uma vez, Marciano. Boa noite a todos. Bom, eu começo pedindo desculpa pelo vídeo, a gente estava conversando aí antes de começar, estou com essa falha técnica, não sei o motivo, tentei resolver, mas enfim.
Queria agradecer mais uma vez ao professor Marciano pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui discutindo sobre esse tema, que é um tema, né, do coração. Não à toa eu fiz um mestrado sobre tributação da pessoa física, especialmente dividindo a mesa aqui com colegas tão brilhantes, que, né, que têm uma trajetória aí de longa data, é, discutindo, né, e, enfim, pesquisando e até julgando sobre esse assunto. É, bom, eu acho que em vários pontos a minha fala aqui se conecta com a fala da Maísa. Acho que eu tô me propondo aqui a falar um pouco mais sobre, né, as faixas mais inferiores, a classe média, e menos sobre os super ricos, porque eu acho que a impressão que eu tenho é que esse problema não está muito bem resolvido. O que eu tenho visto de especulação é, na Câmara, né? Enfim, acompanhando aí algumas discussões de veículos da imprensa mais especializados, é de que há uma insegurança sobre como vai ser feito, como se vai ser feito esse cálculo e uma preocupação, né, do Lira de tentar trazer isso até para o próprio PL, para que isso não fique a cargo da Receita Federal. Então, acho que essa forma de compensação, né, do rombo, digamos assim, do orçamento ainda é um assunto que está necessário para que o projeto avance, mas a impressão que eu tenho é que a gente está talvez menos maduro, embora seja super importante, até porque essa falta dessas retenções de retenções na fonte de quem ganha até R$ 5.000 vai gerar certamente um problema de caixa, pelo menos no primeiro ano, né, para a União. É, mas, enfim, pensando, né, eu acho que na progressividade, que foi né, o objetivo expresso do projeto de lei, está lá na exposição de motivos, ele faz menção a um estudo do IPEA, e aí esse estudo do IPEA, ele fala que os 10% mais ricos da população ganham R$ 6.000 por mês. Então, talvez o número, os R$ 5.000 aí se tornam um pouco menos cabalísticos, né, para usar o termo da Maísa. Mas sem dúvida é um número, é uma jogada de marketing, né? Inclusive, nessas discussões aí que eu andei acompanhando com o pessoal da imprensa, enfim, tentando acompanhar o tema de uma ótica até um pouco mais política e menos acadêmica, que parece que tem até um burburinho de que talvez o legislativo tente aumentar um pouco esse valor para dizer assim, olha, o governo propôs 5, mas a gente quer um pouquinho mais, entendeu? Para dizer que o Congresso foi parceiro nesse projeto, né? E é curioso, é importante a gente lembrar que quando essa proposta saiu, né, antes mesmo do PL ser divulgado, mas quando saiu essa notícia na mídia, quando o governo divulgou, a bolsa ficou maluca, né? Então o mercado ficou maluco. Então é muito curioso perceber como que as coisas têm, como que o mercado também tem oscilado a partir da reação da população, né? Então, sem dúvida, é um tema polêmico. Mas aí voltando, né, para a progressividade, assim, a gente vê que a gente teria, né, tem até uma simulação do Diese, que eu acho que é interessante de observar, que eles foram demonstrando, fizeram uma simulação de valores mensais, onde a gente teria a evolução da, da alíquota efetiva, sem considerar efetivamente as deduções de saúde e educação, né, mas a dedução ali na apuração mensal. E aí, até R$ 5.000 a gente tem a alíquota zero. Para 5.100 a gente tem uma alíquota efetiva de 1%. Para R$ 6.000, ou seja, uma diferença de apenas R$ 900, a gente pula para 7%. E para R$ 7.000 a gente pula para 11%. Então, num intervalo de menos de R$ 2.000, ou de R$ 1.900, né, de 5.100 para R$ 7.000, a gente sai de 1% e vai para 11% de alíquota efetiva. Claro que numa apuração anual a gente ainda teria aí as deduções de saúde e educação, esse cálculo que já leva em consideração a dedução de dependente, INSS, etc. Mas eu acho que é um aumento muito brusco, especialmente se a gente leva em consideração que a alíquota que está se propondo para os super ricos é
de 10%, né? E a gente sabe, né, que na prática quem ganha R$ 7.000 não necessariamente vai pagar 11, vai pagar talvez um pouco menos, mas eu acho que a gente realmente deixou a progressividade de lado, ela ficou assim, totalmente esquecida quando foi criado essa proposta, digamos assim, de uma tabela paralela, né? Porque no final das contas é isso, a gente tem uma tabela que vai continuar valendo para quem ganha 7.000 ou mais, e para quem ficou nesse limbo aí, né? Nesse limbo não, mas nesse intervalo aí de 5 a 6.999, a gente tem um imposto que vai reduzindo, que vai aumentando ali progressivamente. Então, eu acho que definitivamente é uma proposta que a progressividade ela ficou só no nome, na prática ela não se concretiza. Eu adicionaria ainda um outro problema, uma outra questão. Eu acho que ela também complica, né? Além de não ser progressivo, ele também é mais complexo. Esse PL ele adiciona complexidade para a apuração do imposto de renda da pessoa física, que vai totalmente na contramão da proposta da reforma sobre o consumo, onde a gente está falando sobre simplificação, redução de obrigação acessória, e aqui a gente está falando de uma apuração que vai ficar mais complexa e de pessoas que apuram o imposto sobre a renda que tem muito menos recursos e conhecimento para fazer uma análise crítica do que está sendo efetivamente pago, né? Se uma empresa, com todos os recursos e profissionais capacitados, contador, etc., tem as suas dificuldades e tem um custo tributário, né? Para poder fazer uma apuração de imposto de renda ou de ICMS, PIS/COFINS, como que fica uma pessoa física que agora tem que entender onde que ela tá e se ela de repente ela recebeu um aumento ali de R$ 500 e aí ela saiu de uma tabela e foi para outra, né? Embora na prática esse aumento da alíquota efetiva não seja super relevante, assim, de 6.500, com 6.500 a gente está em 9% de alíquota efetiva, 7 a gente está em 11, então são 2%. Mas eu acho que um pouco na linha do que a Maísa também falou, né, de que o imposto também tem um viés democrático, um viés educativo, e falando também, né, um pouco também de cidadania fiscal, eu acho que adicionar complexidade no imposto de pessoas físicas definitivamente não faz sentido nenhum, né? Eu acho que vai prejudicar certamente a transparência e vai dificultar, né, ainda que o sistema de apuração da receita seja ótimo e praticamente permita que a declaração seja autopreenchida, mas é importante que o contribuinte tenha a capacidade de criticar, de avaliar, enfim. Então, acho que esse é um segundo ponto, né? A gente tem a questão da progressividade, a gente tem essa questão da complexidade. E aí, por último, Marciano, me diz aí se eu estiver extrapolando o tempo. E aí, por último, trazendo a questão das deduções, né? Que eu acho que aí nesse ponto eu vou discordar da Maísa, porque na minha pesquisa de mestrado, o que eu percebi foi que as deduções, elas são, na verdade, um mecanismo que contribui para a distorção da progressividade, porque acaba sendo uma dedução que vai ser usada por pessoas que, na verdade, já têm acesso à saúde e à educação, né? Quando a gente está falando de direito constitucional à saúde e à educação, a gente está falando de dignidade da pessoa humana, de mínimo existencial, e o mínimo existencial é um direito que não compreende o direito de acessar um hospital de luxo ou uma escola particular com inglês, espanhol, francês e ar-condicionado, né? Então, eu acho que, sem dúvidas, que o sistema público de saúde e de educação merece melhorias, mas eu acho que a partir do momento em que a gente é, concede uma dedução para pessoas que não têm dificuldade de acesso, né? Quando a gente está falando de pessoas que pagam por saúde e por educação, a gente não está falando de pessoas que têm o seu mínimo existencial violado. O mínimo existencial e o direito dessas pessoas, né, de uma vida digna, ele está garantido,
né? E aí, no final das contas, a gente acaba. E esse meu argumento é o argumento, digamos assim, dissidente. A doutrina tributária ela é majoritariamente favorável, né, à manutenção das deduções e até à ampliação dessas deduções. No caso da educação e no caso da saúde, entende-se que deveria, inclusive, haver uma dedução qualitativamente restrita, porque hoje a gente tem uma dedução com limitações qualitativas, né? Algumas despesas, né? Algumas naturezas de despesas não se qualificam. E aí eu resgatei aqui os grandes números do ano passado, que são divulgados pela Receita. E aí a gente tem, por exemplo, se a gente trabalhasse com se a gente filtra, né, as deduções de saúde e educação de quem ganha mais de 20 salários mínimos, os valores efetivamente deduzidos, né? Eu não estou falando das despesas, estou falando do que foi efetivamente deduzido. A gente chega em 20,7 bilhões de reais. A renúncia dos 5 mil, acho que estava em 25 bilhões, se não me engano. E quando a gente fala da dedução de pessoas que ganham mais de 15 salários mínimos, a gente chega em 33,1 bilhões de reais. Eu não estou dizendo, né, que a gente deveria simplesmente extinguir as deduções para essas pessoas, mas eu acho que se a gente está falando de progressividade, e eu concordo que a tabela, a promessa de campanha e o que faz sentido do ponto de vista da progressividade é uma atualização da tabela, né, uma atualização progressiva da tabela, e o que a Receita diz que custaria, acho que 100 bilhões de reais. Então, eu acho que é importante a gente trazer para a discussão essa questão da dedução, né? Na minha pesquisa, eu também fiz um comparativo com o modelo dos Estados Unidos, e lá a dedução com saúde e com educação ela tem diferentes limitações, é até bem mais complexa. Eu estou criticando adicionar complexidade, mas as deduções com saúde e educação lá são bem mais complexas, existem algumas condicionantes, então você só consegue deduzir despesa médica se aquilo representa um percentual relevante da sua renda, ou seja, se eu sou milionário e gastei só um pouquinho com saúde, eu não vou deduzir nada. Então, e o que a gente vê é que justamente, especialmente dedução com saúde, a dedução com educação, como ela é limitada, ela acaba acompanhando de alguma forma a renda do contribuinte, assim. No caso da saúde, a gente vê que ela realmente distorce. E não necessariamente as faixas com maior número de contribuintes vão representar as maiores deduções. As deduções com saúde, elas estão mais concentradas em faixas um pouco mais altas. Não nas mais altas, porque as mais altas não são tributadas, são as pessoas que hoje geralmente vão receber dividendos. Mas quando a gente fala de pessoas que têm rendimentos tributáveis, rendas mais altas ali vão ter deduções mais relevantes. Então, eu acho que quando a gente fala, né, de reforma do imposto sobre a renda da pessoa física, esse é um ponto que precisava ser enfrentado, e eu acho que a doutrina ainda né, a academia ainda bastante reticente com relação a ele, até porque, verdade seja dita, a maioria de nós acaba se beneficiando dessas deduções, então é um pouco difícil, né, de enfrentar o tema, e abrir mão de um benefício, né? Mas eu acho que, sem dúvida, e aí eu acho que assim, né, a verdade é que talvez a solução seja, né, o problema é que a gente continua não enfrentando, que é olhar para quem realmente tem muito dinheiro, né, para os realmente super ricos, né, porque 50 mil reais não é super rico. Mas enfim, acho que pensando, né, num contexto geral aí, eu acho que esse é um ponto que eu acho que é pouco discutido. Não acho que ele vai ser efetivamente discutido agora, porque o governo não tem manobra, né, espaço político para gerar um estresse desse tamanho com a classe média, e porque, mais uma vez, os 5 mil reais, sem dúvida, são um número super palatável do ponto de vista de marketing, e dizer que você vai
dar dinheiro para os pobres, mas vai tirar da classe média, digamos assim, não vai trazer voto nenhum. É, bom, eu acho que esses eram os meus pontos principais. E eu agradeço mais uma vez pela oportunidade e devolvo a palavra para o Marciano. Muito obrigada. Obrigado, Janaína, pela sua exposição. Me lembrei aqui, né, que você estudou o tema das deduções na sua dissertação e o STF decidiu unanimemente pela constitucionalidade, né, da limitação das despesas com educação. Hoje em dia é difícil que o STF dê uma decisão unânime, mas nesse caso Uhum. ele acabou dando, né, eu me lembro das nossas pesquisas aí durante a etapa da sua dissertação. Obrigado pela intervenção, cumpriu sim o prazo, eu estava aqui é, controlando, e vou passar a palavra então com muita alegria ao professor Francisco Mata Machado Tavares para a sua exposição, após a qual nós vamos abrir para os debates e para a participação do nosso público. Obrigado, professor Francisco, você tem a palavra. Uai, Marciano, eu que agradeço imensamente o convite para participar dessa mesa. Eu acho que o IF, Marciano, sob a sua liderança intelectual, tem cumprido um papel fundamental em fazer algo que está escrito, aliás, no seu artigo sobre o PL 1087, que é cientificizar o direito tributário, transformando doutrina em literatura, transformando doutrina em empiria, transformando doutrina em ciência, né? Eu acho que você cumpre esse papel. Hoje, eu conversava outro dia com um amigo em comum nosso, como já há uma escola de tributaristas formados a partir dessa sua atitude metodológica, política, acadêmica sobre o direito tributário. Então, assim, eu fico muito feliz e só aceito o convite para falar aqui, Marciano, depois de ter lido o seu artigo sobre isso, por uma certa petulância, porque sabe aquela música que a gente queria compor quando escuta? Na hora que eu li o artigo, eu falei, bom, aqui estão os privilégios dos magistrados, aqui está o paradoxo da pensão alimentícia, aqui está toda uma avaliação com fontes secundárias de altíssima qualidade do DIEESE, do IPEA. Aqui está uma crítica assim chamada doutrina, que sempre encontra como solução para qualquer dilema constitucional tributário a subtração de tributos e não a sua imposição. Aqui tem uma síntese conclusiva que arremata a questão, tanto do ponto de vista sócio-histórico quanto do ponto de vista dogmático. O que sobrou para se comentar, a Maísa e a Janaína brilhantemente trouxeram, né? Ao discutir o problema da má qualidade dos dados com que o governo tem operado, portanto, o que em ciência social a gente chamaria de números de Potemkin, né? Os R$ 5.000, os R$ 60.000, os R$ 1.000.200. A Janaína traz o paradoxo da questão das deduções e como que isso gera uma regressividade por via transversa. Então, acho que assim, é só por petulância que eu ainda vou tentar acrescentar alguma coisa nesse debate. Eu preparei uma pequena apresentação. Deixa eu ver se vai dar certo. Acho que sim, né? Vocês conseguem ver? Sim, O meu ponto é menos jurídico dogmático, é pensar um pouco menos a constitucionalidade ou o próprio significado dessa mudança na legislação do imposto de renda, principalmente no que diz respeito à criação do imposto de renda de pessoa física mínimo no nosso ordenamento jurídico, mas é mais tentar pensar como que isso é emblemático de um paradoxo que a gente tem no que diz respeito aos aspectos políticos da tributação sobre a renda e como que, portanto, um projeto tão limitado, tão insuficiente, tão incapaz de promover justiça fiscal, como foi muito bem dito por Janaína e por Maísa, se a gente olha com as lentes da ciência política, parece ser o que dá para fazer, o que é possível, por razões que vão além do governo atual, por razões que vão além da correlação de forças deste ou daquele Congresso, mas que são mais estruturais. E talvez essa é a hipótese que eu quero defender com base nesse argumento macroteórico que eu vou apresentar aqui. Talvez o projeto, na forma em que está, não passe no Congresso Nacional e vai passar alguma coisa um pouco mais regressiva do que isso. Não é do meu desejo, mas eu acho que uma certa literatura da ciência política debruçada sobre a conflituosidade sociofiscal pode nos ajudar a entender isso. Para começar essa conversa, claro que eu não vou esmiuçar essa tabela aqui porque não daria tempo, mas o que eu quero dizer é que, na teoria do Estado,
E na teoria da democracia, praticamente não há consensos, né? Entre os austríacos e os marxistas, entre os social-democratas e os liberais igualitários, entre os deliberacionistas e os participativistas. O que menos existe é consenso, inclusive, sobre o que define um Estado. E talvez um consenso que a gente perceba tanto nas metodologias historiográficas, como nas metodologias jurídico-dogmáticas, como nas metodologias teorético-críticas, como nos trabalhos estritamente empíricos, para falar de método. E o que a gente percebe como consenso, também do ponto de vista de espectro ideológico, é a percepção de que o que nós chamamos de democracia e constitucionalismo, portanto, legitimação popular das decisões, associada ao conjunto de direitos que estão protegidos até mesmo do processo de exercício da soberania popular, é uma resposta para um conflito de ordem fiscal. Né? Portanto, a história do que a gente chama de Estado liberal democrático é a história de um aparato que vai se centralizando, mas que nada produz, e que, portanto, para se manter economicamente, vai precisar entregar poder, democracia, e vai precisar dar garantias a quem o financia de que os respeitará quanto à livre iniciativa, à propriedade, sucessivamente os direitos sociais, os direitos difusos. Portanto, esse binômio está correlacionado positivamente com tributação, de tal sorte que quanto maior é a tributação, mais democracia e mais direitos fundamentais, porque elas são, na verdade, uma variável dependente da variável independente tributos. É aquilo que o Schumpeter chama de Estado-tributo, aquilo que o Anthony Downs, lá na Rational Choice da a teoria democrática, né, um liberal ou um neoliberal, vai dizer, olha, se as pessoas tivessem informação completa, aceitariam muito mais tributos em um Estado muito maior, e por aí vai. Tem esse consenso. Quanto mais eu tributo, mais eu exijo algo do Estado, e esse algo se chama direito e se chama democracia. Bom, mas isso nos leva ao que eu chamo do paradoxo que os matemáticos adoram, de uma ampulheta. Se você está dentro de uma ampulheta quando a areia está caindo, tudo que a sua percepção subjetiva lhe permitirá apreender é uma avalanche. Você dirá, oh, a montanha está caindo. Por outro lado, uma observação externa e sistêmica perceberá que aquela montanha está crescendo, né, porque está chovendo areia lá de cima. Apesar de haver um consenso historiográfico bem documentado e um acordo teórico que vem desde os liberais austríacos até os marxistas, passando por todo o espectro ideológico relevante no século XX, de que tributo, quanto maior é a democracia e maior é a proteção aos direitos fundamentais, quando a gente pensa em políticas públicas tributárias, essa lógica sistêmica se inverte. Então, se eu quero investir em ciência e tecnologia, pesquisa e desenvolvimento e inovação, eu trago uma lei do bem e tiro o tributo. Se eu quero investir em transição energética, energia solar, eólica, eu retiro o tributo desses setores. Se eu acho que a indústria automotiva é intensiva do ponto de vista da sua capacidade de multiplicação fiscal e de geração de empregos, eu crio o Inovar Alto e depois o Mover 30 e por aí vai. Portanto, a solução em termos de políticas públicas sempre é redução de tributos. Como a gente mapeou no nosso estudo quem foi quem na reforma tributária, isso vale inclusive para o campo assim chamado progressista. Então, o que se entende como paridade de gênero? Retirar tributos dos produtos que são preponderantemente consumidos pelas mulheres. Ou como na jurisprudência criticada pelo professor Marciano, retirar tributos, eu mesmo defendi isso no artigo científico, da pensão alimentícia. A solução, portanto, é sempre retirar tributo como algo que fomenta desenvolvimento, capitalismo, Estado de Direito e democracia. O que é um paradoxo, né? Porque na macrohistória, o tributo tem exatamente o papel distinto. A pergunta que a gente tem que fazer é como que é isso na contemporaneidade? Na contemporaneidade, a gente consegue medir e provar que liberais tributam muito mais e IDH elevado tributa muito mais. Então, aqui, por exemplo, é um estudo que a gente soltou recentemente. Se eu pegar de uma relação de 73 países, todos os continentes, todos os perfis econômicos, todos os perfis ideológicos, Oriente, Ocidente, África, etc., os maiores IDHs, na verdade, as maiores relações imposto de renda PIB, a média de IDH vai dar 0,85. Se eu pegar as menores relações de imposto de renda PIB, e aqui entram paraísos fiscais, como Bahamas, que tem um IDH alto, média de IDH 0,61. Aqui eu faço um exercício, uma brincadeira. O Gabriel, que aqui está, vai querer me matar, porque ele é o nosso estatístico do observatório e vai achar muito inapropriado, mas eu mandei para ele antes, ele falou, não, tá bom, só que eu poderia fazer melhor. Eu falei assim,
Mas a ideia é justamente que cada um de nós que não entende de estatística conseguiria fazer isso, né? Você vai lá na internet e baixa a planilha que mede imposto de renda vis-à-vis PIB em todos os países, né? Veja que aí não tem problema de alíquota efetiva, de alíquota nominal. É o quanto por cento do PIB o Estado arrecadou, entrou no tesouro de imposto de renda. Depois você baixa a planilha do Human Development Index, né? Do Índice de Desenvolvimento Humano. Pega essas duas planilhas e fala para o GPT, me diz aí o que acontece, GPT, e ele te mostra que quanto mais o país tributa a renda, maior é o IDH, em uma correlação positiva de 0,52, que para fins de ciência social é muito alta. Ela é tecnicamente uma correlação positiva moderada, mas para esse tipo de estudo em ciência social, ela é muito alta. E o próprio GPT já vai te dar essa tabelinha aqui, né? Se você está aqui no verde, você é um país com IDH muito alto. E olha como é que está seu imposto de renda. E à medida em que vai caindo o seu IDH, você vai tributando menos a renda. A mesma coisa do ponto de vista do liberalismo. Então a gente tem o Liberal Democracy Index, né, que é produzido por um consórcio de mais de 12 universidades, hoje está em Gotemburgo, e que é um subíndice do Varieties of Democracy. Se você pega os países mais liberais, eles têm uma relação tributos-PIB, aí todos os tributos, não apenas sobre a renda, média de 34%. Os países menos liberais, relação tributos-PIB média de 18,71%. Isso nos leva a crer que tem um problema no debate do PL 1087, como tem um problema na esfera pública brasileira e de vários outros países quando a gente pensa em tributos. O imposto de renda mínimo da pessoa física é entendido, isso está lá, salvo engano, no parágrafo 26 da exposição de motivos, e reverbera em toda a nossa sociedade civil, como uma compensação por razões de responsabilidade fiscal decorrente da exoneração dos rendimentos mensais de até 5 mil e da redução do tributo entre 5 e 7 mil reais. Ora, o que essa bibliografia está nos dizendo, o que os dados empíricos estão nos dizendo, é que tributar a renda dos mais ricos é um valor constitucional intrínseco. Se nós pensarmos em promoção do liberalismo, como algo que se associa a direitos fundamentais, rule of law, tribunais, etc., e se nós pensarmos, e depois eu tenho estudos aqui que correlacionam com várias outras coisas, em desenvolvimento, em PIB, em qualidade da democracia e por aí vai. Aumentar o imposto de renda não é, por exemplo, levantar recursos para custear erário. O que a literatura nos indica hoje é que a última função do tributo é custear erário. Se a gente subscrever os colegas da Modern Monetary Theory, isso talvez nem seria tão importante. Mas tributo tem, antes de tudo, um caráter de reprecificação. Aproxima custo social de preço no mercado, né? Na velha lógica do Cecil Pigou. Tributo significa representação, porque quanto mais tributa, mais o contribuinte quer exigir prestação de contas e o país se democratiza. O Charles Tilley sempre falava, o Putin nunca vai ser democracia, a Rússia nunca vai ser democracia porque vive de um petróleo estatal, de um gás natural estatal. O tributo é, antes e sobretudo, redistribuição. Então, se eu tributo a renda dos mais ricos e jogo esse dinheiro de helicóptero, como falava o Milton Friedman, ou boto fogo nesse dinheiro, pelo cancelamento de moeda, pelo cancelamento de riqueza relativa no andar de cima, eu promovo um fluxo de redistribuição que dinamiza a economia e que torna a sociedade mais justa. Mesmo que eu não gaste esse dinheiro, mesmo que isso não sirva para abastecer o erário. E aí, quando a gente vai discutir um cumprimento do que a Emenda Constitucional 132 mandou fazer em 90 dias, que era uma reforma do imposto de renda, obviamente com fulcro nos novos princípios que o parágrafo 3º do artigo 145 da Constituição possui depois dessa própria Emenda Constitucional, respeito ao meio ambiente, solidariedade, justiça fiscal, porque veja, a emenda traz novos princípios para a ordem tributária e fala, ó, agora muda o imposto de renda. Ela está mandando adequar o imposto de renda a esses novos princípios, obviamente. Quando a gente vai fazer isso, a discussão que aparece é 100% fiscalista, né? Parecendo Escola da Virgínia, o James Buchanan dizendo, não, eu só vou tributar os mais ricos para compensar uma exoneração que aconteceu aqui. Não é isso que a Constituição diz e não é isso que a empiria nos ensina em relação aos efeitos de imposto de renda. Então vamos fazer uma reforma bem mais ousada. Vamos pensar nas deduções, como a Janaína disse, vamos pensar no não achatamento da classe média, como a Maísa colocou. E é aqui que começa o problema. Por um lado, é verdade, aqui a gente tem dados de 1900 a 2000, num livro que eu adoro, que é esse daqui, que conta a história da tributação dos ricos em vários países ao longo dos anos. Essa tabela que está no livro, esses gráficos, na verdade, que estão no livro, indicam que, de fato, se eu tributo mais a renda, né, com uma alíquota marginal cada vez mais alta,
as desigualdades caem logo depois. Em todos os casos aqui isso acontece. Então, maravilha, vamos tributar a renda. Qual que é o problema que começa a acontecer? Em primeiro lugar, o que explica a maior tributação da renda? Eu, quase 20 anos atrás, fiz uma dissertação de mestrado, uma Marciano estava na banca, e eu queria dizer que era radicalização democrática. Se o país é muito democrático, o povo autoriza a tributação da renda. Só que isso não é verdade. Não tem nenhuma relação entre democratização e maior tributação da renda. Não tem nenhuma relação entre percepção de melhores serviços públicos e maior tributação da renda. As pessoas sempre me perguntam, mas acho que o brasileiro não gosta de pagar tributos porque ele sente que não tem bons serviços públicos. O suíço, o norueguês, o finlandês, quando não gosta de pagar tributos, diz que não tem bons serviços públicos, e essa percepção não tem nenhuma correlação com tax morality. A correlação é muito baixa. A gente vai soltar um artigo agora na Economia e Sociedade que a gente prova isso com a primeira pesquisa de tax morality que a gente fez para o Brasil. Então, não adianta ter um processo muito mais democrático, não adianta ouvir muito mais a sociedade, porque tributar a renda é difícil. Então a gente tem que aproveitar a vaga de um governo de esquerda. Essa linha preta mais escura aqui, né, consegue pegar a média, e o resto são vários países, e ela vai indicando o seguinte: 5 anos antes de um governo de esquerda, 5 anos depois do governo de esquerda. A tributação sobre a renda sobe um pouquinho, mas é estatisticamente irrelevante. O que explica a tributação. Então, assim, se não tributar com Lula, a gente não vai conseguir mais. A questão é que talvez a gente não vai conseguir de jeito nenhum, né? E aí, para dar um spoiler do final do livro, o que faz a tributação sobre a renda aumentar, basicamente, é alguma crise catastrófica, frequentemente guerra, né? Então, o que a gente chama de estado de bem-estar social, por exemplo, é um resultado da guerra. O que a gente chama de redistribuição, redução de desigualdades no norte global é resultado de guerra, né? Eu gostaria que fosse de radicalização democrática, de opinião pública, de negociação parlamentar, mas infelizmente não é bem assim que as coisas acontecem. Aliás, essa é a grande dificuldade dos países do sul global. Qual que é o meu ponto, portanto? Aumentar imposto de renda em condições que não sejam pós-guerra ou durante guerra é politicamente muito difícil. A minha aposta, inclusive, é que agora no Congresso Nacional, esta proposta, com todos os problemas de perpetuação da regressividade, tornar-se-á mais regressiva, considerando essa bibliografia. Democracia, desigualdades, governos de esquerda, porque isso é o curioso, tributos sobre a renda reduz desigualdade, mas altas desigualdades não têm nenhuma correlação com a iniciativa política de tributar a renda. A gente sabe que o remédio cura a enfermidade, mas a gente não adota esse remédio porque não reúne condições políticas para fazer. O que eu quero dizer, portanto, muito ceticamente, é que o PL 1087 é extremamente limitado por todas as razões que Janaína, Maísa e o Marciano em seu artigo levantam, e eu a subscrevo em totum. Mas o que eu posso dizer é que ele é talvez a única coisa politicamente possível na nossa realidade parlamentar, congressual e, eu diria, estrutural. É isso, gente. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Francisco, pela intervenção, né, abordando questões que têm a ver com a ciência política, com a sociologia fiscal, e obrigado também pelos elogios ao meu artigo. E foram 3 exposições muito boas, né, cada uma ao seu estilo, e está então montado aí o cenário para nós termos agora participações, as pessoas que estão aqui participando dessa mesa de debates. Então, obrigado por todos que falaram nas palestras iniciais. Agora é o momento de ouvirmos aí os nossos assistentes, associados do IF, associadas do IF, pessoas convidadas pelos palestrantes, enfim, alunos. Então, eu abro a palavra para alguém queira fazer uma pergunta para os palestrantes ou fazer alguma observação. A palavra está franca, então, a partir de agora. Francisco, eu posso só fazer um comentário? Achei muito legal esse seu levantamento, porque é uma coisa que a gente não tem, especialmente no direito, assim, eu sinto muita falta disso, quando a gente, até para a gente falar, para sustentar, para tentar identificar. Esse politicamente possível
Me preocupa só essa questão que a gente já evidenciou dos dados, né? É o politicamente possível, mas tem que ser um politicamente comprovado também, né? Para a gente tentar vender. Eu acho que o marketing aí, esse valor dos R$ 5.000, eles poderiam ter desenvolvido isso um pouco melhor, mas é evidente que foi o que deu para fazer, né? E é isso, eu acho que é isso que a fala ficou. Eu achei muito legal esse levantamento. Eu gravei esse quadrinho que você fez do início, que eu achei muito bom, que você colocou todo mundo, todos os pensamentos, né? Que é uma coisa muito difícil da gente até sistematizar, assim, colocar em quadrinhos. Mas eventualmente, quando a gente está pesquisando, você tem essa necessidade de colocar em quadrinhos. Mas é difícil até da gente. Algumas ideias elas são difíceis de serem colocadas em quadrinhos, né? Mas eu só queria parabenizar, achei muito legal essa, essa sua intervenção, essa montagem, mas eu ainda eu acho que o que está se tentando não é o que a gente merecia e nem o que a gente precisava, né? Eu acho que é o que deu para fazer. Eu acho que essa mensagem é triste, mas é o que a gente tem, é o que a gente tem para hoje. E infelizmente eu acho que é o que a gente também tem com a reforma tributária, né? Não sei se vocês acham isso também, porque no final das contas vamos tentar fazer isso, vamos tentar melhorar. Gostei muito, Janaína, dessa parte da simplicidade que você colocou, porque foi uma questão que também me incomodou muito, essa complexidade. Agora a simplicidade é um princípio constitucional, olha que lindo. E a gente lê todos os princípios constitucionais, se a gente lê com um discurso, como você discursa politicamente, você vê como é lindo falar em justiça tributária, cooperação, é ótimo. Só que já está na Constituição, na primeira oportunidade de trazer um projeto de lei relacionado à tributação, vem com uma coisa mais complexa. É triste, porque a gente tem uma oportunidade de atrair até essa questão democrática que a gente está debatendo aqui, porque o Francisco trouxe até acho que a gente acabou falando da mesma forma nessa perspectiva de ser democrático. A tributação pode e deve ser utilizada como instrumento de democracia, né? Mas, ao mesmo tempo, ela não está sendo usada dessa forma, e essa complexidade acaba distanciando muito, porque todo mundo veio perguntar, porque ninguém entendeu. Até onde eu vou? Até onde vai? Se eu ganhar R$ 7.000, eu vou conseguir deduzir o tanto? Como que vai ser? Eu vou colocar na tabela progressiva? Eu já tenho um raciocínio do imposto de renda da pessoa física, por que não segui-lo, né? Por que não continuarmos nessa ideia? Mas não, vamos criar uma coisa nova. Vamos sair da caixinha. Só que quando sai da caixinha, ela eventualmente gera essa complexidade. E isso que você colocou, Janaína, para mim, eu concordo plenamente. A dedutibilidade, gente, eu nunca vou concordar. Eu acho que ela tinha que ser atualizada. Eu acho, mas aí é numa perspectiva de democracia minha, assim, eu acho, é minha, eu bato no meu peito para falar que eu acho. E eu acho ótimo que você fez essa pesquisa numa perspectiva acadêmica, viu, Janaína? Porque eu acho que deve ser feito mesmo, e esse eu acho, não tem para nada, né? Eu acho aqui, eu estou falando no meu achismo mesmo, porque eu fico indignada no meu, quando eu ganho e eu tenho que ficar pagando. Mas, evidente, meu filho está numa escola italiana, estou pagando um dinheirão para ele ficar lá aprendendo italiano, francês, italiano, inglês, tudo. Então, óbvio que eu estou pagando por uma educação a mais, né? Mas é isso, assim, enfim, eu só queria fazer esses comentários que foram coisas que, conforme vocês iam falando, ia borbulhando aqui na minha cabeça. É, para mim, eu achei super legal. Obrigada de novo de eu estar aqui. Obrigado, Maísa. Para também incentivar as pessoas a participarem, eu vou dizer algumas coisas. É, Hoje a gente tem no Brasil, no imposto de renda da pessoa física, né, uma tem várias injustiças, né? Injustiças de um ponto de vista assim mais objetivo mesmo, independente do que você possa achar, mas tem algumas coisas que chocam. Então, você dizer que, por exemplo, um,
um diretor de uma empresa, uma pessoa que ganha muito bem, não é uma pessoa que esteja nem na classe média, numa situação assim muito rigorosa, uma pessoa rica, mas que obtém os seus rendimentos do trabalho, né, que cada vez isso vem sendo menos encontrado, ela paga o imposto de renda da pessoa física de uma alíquota efetiva, né, ou seja, eu vejo quanto que ele efetivamente deve recolher e divido pela renda dele, próxima de 20%. Alguém que ganha aí 20 mil, 30 mil reais num alto salário, essa é a alíquota efetiva dele, 20% e pode chegar a mais. E, ao mesmo tempo, os profissionais liberais, as pessoas que é, recebem principalmente dividendos, né, distribuição de lucros das suas empresas, sejam empresas grandes, sejam empresas pequenas, com a isenção completa dos dividendos, tem uma carga tributária somando a carga da empresa, né, porque aqui acho que um ponto fundamental para entender essa reforma do PL, que pode parecer muito tímida, para com os muito ricos, mas o PL assume um argumento das pessoas mais ricas e que resistem a acabar com a isenção dos dividendos. O projeto assume o argumento de que eu tenho que levar em conta a alíquota da empresa. Então, se o escritório de advocacia paga IRPJ, eu não posso olhar somente para a carga tributária da pessoa física do sócio que recebe o dividendo isento. Eu tenho que olhar também para a carga tributária efetiva do escritório. Esse é um argumento, me parece economicamente correto e que o PL assume. E assumindo esse argumento, quando nós vamos verificar nas empresas do Simples, nas empresas do lucro presumido, né, como os escritórios de advocacia e outras profissões liberais, qual é a alíquota efetiva do imposto de renda, da contribuição social sobre o lucro nesses escritórios, nós vemos que, se eu dividir efetivamente o valor de imposto de renda e de contribuição social sobre o lucro pago pelo escritório sobre o lucro total que é distribuído aos sócios, não é sobre a base de cálculo do imposto de renda do lucro presumido, que aí nós sabemos que é uma base de cálculo de 32% do faturamento. Mas se eu fizer essa divisão, eu ainda assim vou ter um valor muito menor do que a alíquota efetiva dos altos salários. Ou seja, resumindo a minha fala, se nós compararmos a carga tributária hoje dos altos salários com a carga tributária dos altos lucros distribuídos pelas empresas, mesmo colocando na conta o imposto pago pelas empresas, ainda vai ter uma grande diferença para os altos salários. O PL ataca isso, né? Ele ataca isso não na perspectiva de aplicar a progressividade de maneira pura ou digamos assim, coerente e aumentando a alíquota, né? De modo a, por exemplo, se a pessoa recebe lucro de 10 milhões, 100 milhões, 1 bilhão, a alíquota vai subindo, subindo. Não, o projeto não faz isso. Ele se contenta, né, com uma alíquota de 10%, que é mínima, mas também é máxima, né? Porque não foi revogada a isenção dos dividendos. Mas eu acho que no mundo atual, no mundo contemporâneo, um bilionário no Brasil que tenha uma alíquota efetiva do imposto de renda de 10% não é pouco. Pode parecer pouco para minha concepção, ou para a concepção do Francisco, ou para alguma, mas no mundo atual, se os milionários brasileiros pagarem 10% de alíquota efetiva, não é pouco, né? E do outro lado, né, do lado dos 5 mil reais, né, que foram colocados aqui, de fato, me parece que é um valor, especialmente para as pessoas que não têm dependentes, né? Se a Janaína recebe 5 mil reais, ela não tem dependente, pelos critérios do DIEESE, ela está acima do patamar do necessário para custear todas as despesas dela numa capital brasileira, né? Ela não é rica, ela não tem uma vida luxuosa, ela não consegue ter uma vida de consumo conspícuo, etc., não vai ser vista na sociedade como uma pessoa rica, mas, do ponto de vista econômico, ela está acima da linha, né, do mínimo existencial, e na sociedade brasileira ela está próxima dos 15% com maiores rendimentos, né? Porque no Brasil nós temos que levar em conta que mais da metade da população ganha menos do que 3 mil reais
por mês, né? Então, realmente, para as pessoas que não têm dependentes, esse valor de 5 mil soa realmente generoso, talvez em excesso, mas para as pessoas que têm dependentes, não. E esse é um outro ponto de injustiça do sistema tributário brasileiro, do imposto de renda da pessoa física, né? Que são a diferença de tratamento dos que têm dependentes, dos que não têm dependentes, né? Aquele desconto que a maioria das pessoas usa, que é o desconto simplificado, né, de 20% dos rendimentos, ele tem o mesmo valor para se você tiver dependente ou não tiver dependente. Então, vamos imaginar que duas pessoas que morem juntas e que cada uma ganha 5 mil reais e eles não têm dependentes, né? Eles, no PL 1087, se tornando lei, eles não vão pagar imposto, porque 5 para uma pessoa, mais 5 para outra pessoa, e mesmo que eles ganhem 6 mil, eles ainda vão ter muitos descontos, né? Então, esse é o lado realmente do projeto, o lado eleitoral, realmente é um eleitorado que o governo Lula não tem uma penetração mais forte, essa pessoa que ganha 4 mil, 5 mil, 6 mil, 7 mil, e venha o dinheiro de onde vier, especialmente de negócios, né? E esse público é o público visado pelo projeto, né? Enfim, também acho que é o que seria possível fazer e acho que ele melhora a progressividade, sim, né? Uma coisa é você dizer que o projeto não é coerente totalmente? Não. Eu, por exemplo, não vejo sentido em ver, por exemplo, se eu ganho 40 mil reais de salário numa empresa e a Maísa tem 40 mil reais do escritório dela de lucros, é uma diferença muito grande hoje em dia da carga tributária que o PL não mexe. O PL não quer mexer. O PL não quer, entre aspas, incomodar as pessoas que ganham 40, 50 mil reais de lucros da sua empresa. Se o PL mexesse nisso, primeiro ele não passaria, nunca, né, no Congresso, já é um tipo de benefício que está muito incrustado, né? Então, acho que sim, essa diferença não se justifica. Mas o fato é que, se o PL for aprovado em toto, não for modificado nada, eu acho que a progressividade do imposto de renda brasileiro melhora. Ela não fica perfeita, ela não fica, digamos assim, isenta de críticas, de melhorias. Acho que continua existindo essa diferenciação entre os que têm dependentes e os que não têm dependentes, né? E especialmente aquela pessoa que ganha 5, 6 mil reais, 7 mil reais, que tem dificuldade para pagar as despesas, esse tratamento mais gravoso dela, que tem dependentes, faz muita diferença. Se uma pessoa é muito rica e tem muitos dependentes, ele está muito acima do mínimo existencial, ou seja, cobrar um pouco mais, um pouco menos de imposto de renda, vai causar desconforto para ele, mas não vai prejudicar o mínimo existencial, né? Porque para o Supremo, por exemplo, declarar inconstitucional algum tipo de norma do IRPF, tem que ser realmente violação ao mínimo existencial, e realmente isso não acontece a partir de uma certa faixa, né? Mas, enfim, então eu só queria colocar essa visão de que, apesar dos pesares, é um avanço e muito difícil de passar no Congresso, né? O mais provável é que o Congresso vá introduzindo uma série de mudanças aqui, acolá, e no final das contas a gente tem um projeto bem diferente, né? Fala-se, por exemplo, em aumentar a SLL dos bancos, né? Que é sempre uma válvula de escape para encontrar recursos, enfim. Mas eu queria agora saber aí do Martina, Roberto, Leonardo, Murilo, Bruno, Vinícius, quem queria fazer alguma pergunta, alguma colocação. A Tereza já levantou a mão. Tereza, agora que eu vi aqui a sua mãozinha levantada, obrigado pela participação. Você tem a palavra. Obrigada, Marciano. Boa noite, gente. Obrigada, Janaína, professor Francisco, Maísa. Foi excelente ouvir vocês. Bem, primeiro, acho que é muito importante, né, colocar essa questão de como, da importância, né, dos impostos para a democracia e como em geral, enfim, né, esse ataque constante é como se o Estado fosse um parasita, né, que está sempre querendo sugar da sociedade. Enfim, e o que eu acho interessante, que expressa um pouco o que vocês três trouxeram, né, é que o que a gente vê é que a isenção até 5 mil não está, aparentemente todo mundo concorda, o problema são as compensações, e aí nesse caso aumentar os impostos sobre
altas rendas, etc. Então, o que está meio mais em discussão seria enfraquecer ainda mais o projeto nesse sentido de criar um imposto mínimo e de, enfim, o que seria considerado altas rendas, etc. E aí eu queria, um pouco nesse sentido, eu fiquei pensando e eu queria ouvir de vocês, porque, de um lado, existe um argumento, inclusive até do Gobet, do IPEA, né, de que seria essa proposta do governo seria uma forma indireta de tributar os lucros e dividendos, o que, se fosse real, seria também algo que reforçaria esse argumento, né, de como agora a gente está tentando fazer formas indiretas de tributar para não falar que é tributo, porque é um palavrão quase, né? Mas ao mesmo tempo também tem o governo, né? O Barreirinhas da Receita Federal estava na audiência pública contrapondo esse argumento, falando que não procede, mostrando dados, enfim. Não sei, eu queria ouvir um pouco de vocês sobre isso, a análise que vocês fazem disso na proposta, e também ouvir de vocês assim sobre o fato de que não tem uma previsão de que esses 5.000 sejam corrigidos, né, pelo projeto, assim. Então, eu queria ouvir de vocês também sobre, não sei, a leitura de vocês e possibilidades, etc. Obrigada. Obrigado, Tereza, pelas suas perguntas, pela sua participação. É sempre bom ter essas perguntas assim, bem claras e objetivas. Então, indago a Maísa, ao Francisco, a Janaína, se eles querem responder essas colocações da Tereza. Bom, eu vou responder de trás para frente. Eu acho que é muito pouco provável a gente ver qualquer tentativa de garantir a vinculação, a atualização desses 5.000 reais, até porque no momento a gente está vendo uma discussão sobre justamente desindexação, né, de benefícios do governo, né, e uma tentativa de desvincular benefícios aí do INSS à atualização do salário mínimo. Então, eu acho que é, a tendência é de que, pensando, né, num cenário aí de redução de compromissos, né, para o futuro, eu acho que pensar que esses 5.000 vão ser atualizados automaticamente é impensável. Pensar nisso não é impensável, né? Acho que é extremamente improvável. E se passar os 5.000 reais, eu diria que eles ficariam sendo 5.000 reais por um bom tempo. Especialmente porque a gente perderia, né, dentro do que a gente discutiu aqui, de que esses 5.000 reais talvez sejam, né, o ideal seria a atualização da tabela, então esses 5.000 reais talvez estejam cobrindo uma parcela mais relevante aí da população, então digamos que haveria um argumento razoável para manter esses 5.000 reais congelados por um bom tempo, assim, independente da inflação, como de fato aconteceu com a tabela, né, durante muitos anos. Sobre uma tributação indireta dos dividendos, confesso que eu tenho menos argumentos sobre esse tema, porque eu acho que eu não me sinto convencida, nem por um lado, nem por outro. Acho que há uma discussão, mas eu acho que também há uma grande chance de que muita gente acabe não sendo tributada, justamente porque, né, a ideia é que há uma lógica de que a tributação ela tem que ser global, né, da pessoa jurídica e da pessoa física para que esse adicional aí seja efetivamente implementado. É, então, assim, ou seja, né, essas condicionantes, elas são suficientes para afastar o argumento da tributação indireta dos dividendos? Eu sinceramente não sei. Não vou me arriscar a responder. Talvez meus colegas aí tenham uma visão mais completa sobre o tema. Obrigado, Janaína. Francisco, Maísa, vocês querem responder essa questão dos dividendos?
a pergunta do dividendo foi diretamente, objetivamente, foi como que você fez, Tereza? Desculpa, tá? Eu entendi ela porque ela perguntou se o PL é uma maneira indireta de tributar os dividendos, de driblar, digamos assim, a isenção dos dividendos. Não foi isso, É, Tereza? eu acho que foi a politicamente, tá, aí eu vou usar a palavra do Francisco, foi a politicamente o possível, foi o politicamente possível dentro do racional de que desde o início, quando a gente começou a falar de reforma tributária, essa questão da tributação de dividendo, ela foi levantada e ela foi, assim, muito criticada, Tereza, muito criticada, entendendo que outros países, que não dá para comparar o Brasil, e que tem uma impossibilidade de comparação, e que o Brasil ele é diferenciado, mas ele não é tão diferenciado, porque outros países também têm a não tributação do dividendo. Então eu senti que foi para chegar num termômetro, tá, Tereza? Minha sensação, e até pela minha leitura, foi vamos ver o que que vai dar se a gente colocar isso daqui. Porque antes era vamos tirar completamente a isenção, vamos revogar o dispositivo. Essa era a pretensão inicial. E aí, eu não sei, é um discurso bem político mesmo, de uma tentativa e erro. Vamos ver onde que a gente consegue chegar, até onde a gente consegue ir. Porque e revogar o dividendo completo seria como algo que todo mundo iria reclamar. Todo mundo que recebe o dividendo por pessoa jurídica. Todos iriam reclamar porque muitas estruturações societárias e muitos planejamentos tributários já foram estruturados dessa forma, exatamente para garantir que a gente tenha uma menor tributação do que se eu tivesse na pessoa física. A partir do momento que eu tiro isso, gera um custo maior, eu vou ter que repassar isso para o meu cliente, etc. Vai aumentar a inflação. Inclusive, eu ouvi esse tipo de discussão, não sei se vocês ouviram, mas vai impactar, inclusive, em preço, porque esses valores necessariamente vão ser repassados, porque ninguém vai conseguir arcar com tanto tributo. Aí começa com esses discursos políticos por parte dos contribuintes. Ninguém aguenta mais pagar tributo, não tem como, porque a gente não tem, e aí foi o discurso até que o Francisco colocou, que normalmente se fala, a gente não tem um serviço público de qualidade, esse discurso necessariamente vem com essa discussão relacionada aos dividendos. Mas eu sinto que foi um passo para um passinho, uma gotinha, pensando que o que seria o oceano e tirar a isenção dos dividendos dentro de uma discussão política, foi uma gotinha para tentar ver como que isso daí ia dar aquele effect, né? Vamos ver o que que vai dar de efeito dentro da discussão. Essa, pelo menos, é a minha percepção e o que eu achei é, dentro da ideia, até porque em todo momento, em todas as discussões de reforma tributária, pelo menos que eu participei, o discurso político, o discurso que era desenvolvido, inclusive na época do governo Bolsonaro, era que iríamos acabar com a isenção dos dividendos, de uma forma geral. Vai, Francisco? vai, Tereza, eu não conhecia esse debate entre o Gobet e o Barreirinhas, e eu confesso que eu fiquei um pouco surpreso, porque a gente sabe que por uma lei aprovada, né, portanto, uma norma, uma fonte formal do direito, a partir da qual nós, intérpretes, concluiremos por uma norma jurídica que terá sua hipótese, o seu mandamento, a gente sabe que no procedimento de interpretação, de aplicação, de hermenêutica da norma positiva, exposição de motivos no processo legislativo não é grande coisa. Pode nos ajudar do ponto de vista hermenêutico, mas, né, não faz muito sentido buscar a tal da interpretação autêntica. Todo menino lá no primeiro período matou essa charada. Mas eu diria que para compreensão sócio-histórica do processo legislativo enquanto ele acontece, a exposição de motivos é um baita de um documento. E eu imaginei que o secretário da Receita Federal conhecesse a exposição de motivos de um projeto que o governo dele mandou para o Congresso. E leia-se no item 2.2. Nas considerações sobre a progressividade da tributação da renda no Brasil, ele cita um estudo, aponta-se como a principal causa da baixa progressividade
a isenção sobre lucros e dividendos. E aí começa todo um arrazoado e termina no projeto de lei. Então, assim, agora ele dizer, não, a gente não quis fazer isso. Não, a gente quis, não tem força política para fazer, como a Maísa bem disse, miramos aqui e vamos tentar acertar em alguma outra coisa no parlamento. E tá tudo certo. Né? Então, agora, isso eles escreveram no projeto, e que bom que escreveram, a meu juízo. Né? Esse problema da correção dos R$ 5.000 está posto. Eu acho que o IPCA vai engolir isso em um quadriênio, assim, com sorte. Talvez num triênio o IPCA já engoliu isso. Mas veja que talvez isso reforce a necessidade, porque realmente, né, dificilmente você vai colocar hoje numa lei ordinária algum tipo de correção automática ou indexação, seja pelo IPCA ou por qualquer outro indicador. Isso não vai acontecer. Mas eu acho que tem um lado interessante aí, que é percebermos que esse PL é relevante porque estabelece o IRPF-M, que enquanto tal é uma medida limitada, problemática, nem sempre tão isonômica como deveria. O Marciano coloca claramente a diferença entre o assalariado e o que recebe dividendos, mas progressiva. Né? O vetor dele, no fim das contas, é progressivo. E aí não é, então, uma medida para, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, cobrir uma renúncia de receita, mas é uma medida que tem um valor intrínseco para o acoplamento entre o imposto de renda e os princípios constitucionais da solidariedade fiscal, da solidariedade e da justiça tributárias, seguindo, aliás, uma determinação da Constituição para que se modificasse a legislação do imposto de renda em até 90 dias. Disso surge uma última polêmica. Bom, mas se é tão insuficiente, quem acha que ele deve ser alterado, como que incide sobre o processo legislativo? Eu acho que esse é um debate para, né, quem lida com advocacy, para quem é de movimento social, para os intelectuais orgânicos que vão disputar espaço na opinião pública. Eu confesso que não sei, que tenho dúvidas, mas o que eu entendo é que políticas públicas sempre operam incrementalmente e com efeitos combinados. Uma reforma progressiva do imposto de renda, ainda que limitada, é muito melhor do que uma que venha, por exemplo, com algum tipo de mudança na CSL, que os anos 90 já viram, que pode terminar, inclusive, em judicialização e por aí vai. Então, do ponto de vista tático, eu acho que a gente pode até pedir muito mais coisa, mas, assim, aprovar o PL como está não é algo ruim à luz da ideia de isonomia, de capacidade contributiva, de justiça tributária. A gente sai de um ponto A e vai em direção a um ponto B que é melhor que o anterior sob esses critérios. Então, enfim. Mas bem interessantes essas suas duas perguntas, assim. Olha, eu acho que sim, é uma maneira indireta de tributar os dividendos e é a maneira politicamente palatável no Congresso Nacional e é uma maneira que o governo não perderia voto. Porque se fosse uma maneira de tributar direta, ó, vamos revogar a isenção dos dividendos. No governo Bolsonaro, isso não chegou perto de acontecer. Foi aprovado na Câmara, mas cheio de remendos, então era possível você fazer uma série de planejamentos para não ter que se submeter a isso. E no Senado nunca chegou perto disso acontecer, né? E no fundo, eu acho que o governo Bolsonaro não queria revogar a isenção dos dividendos. Não queria. Então, Tereza, se o governo atual propõe uma revogação dos dividendos, ou mesmo uma tributação dos dividendos progressiva, né, não passaria no Congresso e a opinião pública ficaria contrária ao governo. Do jeito que passou, ou do jeito que está no PL, poupa-se um monte de gente que recebe dividendos e que é, digamos assim, rico, vive bem, mas não se poupa realmente o milionário. É por isso que o milhão, os 50 mil por mês, na verdade, falou-se aqui em 50 mil, mas quem ganha 50 mil por mês não vai ser afetado por essa reforma. Se você recebe 50 mil, 55, 60, 65, 70, é praticamente nada. Vai realmente incomodar, no ponto de vista mais efetivo, quem é o milionário, é 1 milhão, né? É 1.200.000, é por isso que é o milionário, né? Aí realmente começa a ficar um incômodo assim. Então, acho que o governo é sim uma maneira indireta. A isenção dos dividendos não existe mais, no sentido como ela existe até hoje, ela não vai existir mais, né? Mas ela continua protegendo, digamos assim, né, reduzindo drasticamente a carga tributária da maioria esmagadora da população, porque, gente, nós estamos falando aqui de cento e poucos mil brasileiros que efetivamente vão ter um aumento de carga considerável com essa reforma. São cento e poucos mil brasileiros. Então, vamos pegar os advogados, os médicos,
né, os engenheiros, a vasta maioria ou não vai ser afetada ou vai ser afetada de maneira pequena. E uma minoria, não, aí sim, essa vai ser muito tributada, né? Então, por exemplo, aquela proposta lá do Zucman, né, do Gabriel Zucman, de tributação dos ultra ricos, né? O PL não é exatamente isso, mas o efeito dele é parecido com isso, né? Ele está preocupado realmente com os muito ricos mesmo, né? Porque volto a dizer, quem ganha 50 mil, 60 mil, pode ficar despreocupado, que ou já tem um imposto de renda mínimo mais do que de 10%, porque ele recebe tesouro direto, ele recebe juros do tesouro direto, ele recebe. Quem tem aplicações financeiras e que já é tributado em 15%. Né? Realmente isso vai incomodar aquela pessoa que recebe 100, 200, 300, 1 milhão por mês de dividendos, né? E que quase tudo que recebe vem dos dividendos. Então foi uma maneira, Tereza, eu acho que politicamente inteligente e viável de você conseguir aprovar isso no Congresso, porque os deputados, por exemplo, se fosse pegar os dividendos de todo mundo, os deputados nunca iriam aprovar isso, porque eles iriam virtualmente, né, todas as pessoas, com a pejotização no Brasil, que é o tema da moda também, em outras áreas do direito, né, no Supremo Tribunal Federal e etc., com a pejotização está todo mundo, né, sobrevivendo e ganhando, se enriquecendo com dividendos. Então o governo percebeu isso e realmente está querendo exigir um pouco mais das pessoas que têm muito de rendimentos. Então, agora, economicamente, sim, o Gobet tem razão, é uma maneira de você. Agora, talvez não pegue bem, né? Por isso que o Barreirinhas não é o Gobet não é o Barreirinhas, não pega bem dizer isso na cara dos senadores, dos deputados, numa sala lá no Senado, né? Não pega bem, não, de forma alguma, nós não fazemos, né? Agora, do ponto de vista econômico, eu vejo dessa maneira. Muito bem, obrigado pela pergunta, Obrigada, Tereza. gente. Temos tempo para mais uma última rodada de perguntas, colocações. Bom, não sei aqui no chat, estou vendo aqui o númerozinho, se alguém colocou alguma coisa. Não, não há colocação aqui. Eu só queria comentar que, pelas pesquisas que foram feitas, a maioria das pessoas no Brasil está apoiando o PL, né? E era esperado que isso acontecesse. Não sei se isso vai reverter em votos para o governo, porque eu vejo plenamente possível uma pessoa que vai deixar de pagar imposto de renda e mesmo assim vote em outro candidato. Mas tem uma franja da população que não tem uma preferência política muito clara, o Francisco sabe disso, ou seja, essa próxima eleição, os eleitores que vão ser disputados efetivamente não são muitos, né? Muitos deles já estão completamente definidos. Você ter uma avaliação negativa do governo não significa que você não irá votar no governo, em função das outras opções, né? Então, acho que o governo está contando que uma franja pequena, que é a franja que vai ser disputada na eleição, essa sim possa ser, de alguma maneira, provocada por uma isenção, né, do imposto. E não é uma correção da tabela, porque se fosse uma correção da tabela, aí a perda arrecadatória seria muito maior, né? Vamos ver o que vai acontecer. Agora a gente está vivendo um momento também que o problema do IOF abriu outras caixas, né, de Pandora, e aí, enfim, é uma situação bem complicada, mas só não é mais complicada do que a dos Estados Unidos. Então, acho que a gente, quando tiver tudo ruim, a gente pode pensar que, né, a gente olha para lá e vê que, enfim. Mas queria agradecer, vou dar a palavra agora para uma última consideração. Isso aqui não é um debate político, mas eu vou dar as últimas considerações para os nossos palestrantes. E agradecendo a Tereza, o Gabriel, a Martina, a Karen, ao Matheus, o Vinícius, o Leonardo, o Roberto e o Bruno por estarem aqui até essa hora, ou numa hora dessas. E, Maísa, você tem a palavra para as suas considerações finais. Eu quase, quando a Tereza falou assim, eu falei assim, eu quase falei que eles deram uma de Trump, assim, vamos jogar uma ideia para a gente ver se cola, que o Trump é bem dessas, né? Ele joga a ideia ali, ele fala, vamos ver se isso daí cola nas redes sociais. Enfim, gente, eu acho que foi muito produtivo para mim, foi muito legal, eu fiquei, achei muito interessante todas as considerações. Fiquei muito honrada de estar aqui. Eu só tenho a agradecer ao Marciano, à Elisângela, pelo convite de estar aqui com vocês.
e contem comigo. Obrigada mesmo pela oportunidade. Obrigado, Maísa. Janaína? Também acho que só agradecer pela oportunidade, foi ótimo. É, acho que fica um dever de casa aqui para mim. É um tema que eu gosto e, enfim, né? Estou aqui numa mesa com doutores, quem sabe, né? Não me inspira para procurar eu encarar, né? Um doutorado aí na área, quem sabe. Mas mais uma vez, muito obrigada, Marciano, e parabéns aos colegas. Foi realmente um ótimo debate. É só um parênteses, né? Para quem orienta dissertações e teses, eu acho que o Francisco e a Maísa estamos nessa categoria. A reforma tributária do consumo da renda é muito boa, né? O direito tributário já estava ficando meio os assuntos muito envelhecidos, muito, como diz a minha mãe, aquele rame-rame. Então, com essa reforma tributária, a gente expandiu, né? Tem muito tema para ser pesquisado, tem muitas dúvidas verdadeiras, né? Dúvidas genuínas para poder serem gerarem, né, hipóteses a serem testadas. Então, nesse ponto, eu confesso que apesar da gente às vezes se sentir um pouco perdido, né, com a Lei Complementar 214, por exemplo, quilométrica, aqueles regimes específicos, etc., mas ainda assim é bom, porque nós temos aí uma pletora de temas novos. Vou passar então para o Francisco. Francisco, as suas últimas considerações. Gente, muito obrigado, viu, Marciano, pelo convite. Eu aprendi muito com a Janaína, com a Maísa. Agradecer a Martina, o Gabriel e a Tereza que estão aqui. E me permitam fazer uma pequena propaganda, vocês vão ver aqui nessa tela. Quando vocês não quiserem mais ir lá no chat GPT, como eu fiz, a gente lançou um painel que está lá no Observa BR/painel. Vocês clicam aqui, por exemplo, em gráficos e tem relação PIB e receita fiscal, PIB e DH. Aí você clica de novo e pode escolher os países, põe para rodar e ver como está evoluindo ano a ano. Ou se quiser o dado maior, pode voltar aqui e buscar a tabela geral. Enfim, a gente lançou esse painel na semana passada e tem dados de 73 países sobre tudo que vocês puderem pensar. Nessa tabelinha aqui, vocês podem, por exemplo, vamos ranquear por IDH, pega os mais altos e os mais baixos. Imposto de renda, não sei mais o que, índice de democracia liberal. E a gente vai estar sempre atualizando esse painel. A Tereza, que está aqui, fez parte da equipe que criou o painel. O Gabriel, que está aqui, é parte da equipe que está mantendo o painel. Então, sempre que vocês quiserem manusear esses dados, enfim, está aberto aí para todo mundo. Muito obrigado, viu, pelo convite, gente. Obrigado, Francisco. Essa ferramenta realmente do observatório é espetacular e depois temos que encontrar maneiras de divulgá-la, né? Mais massivamente. Você está de parabéns, toda a sua equipe aí, porque isso não poderia ser feito se não com uma equipe, né, interdisciplinar, numerosa. Então, palmas também para a Universidade Pública Brasileira, né, a Universidade Federal de Goiás, que possibilitou tudo isso. É isso, gente. Obrigado, obrigado aos palestrantes, aos demais presentes e até a próxima mesa de debates do IF. Grande abraço. Excelente, Tchau, pessoal. tchau. Obrigado, Obrigada. Martina. Boa noite, tchau.